Com toda certeza, você já ouviu falar que o antídoto para a picada de cobras peçonhentas é o próprio veneno delas. A natureza é cheia dessas surpresas e a ciência bem aplicada usa isso para o benefício da humanidade. E curiosamente surgiu uma coisa completamente inesperada, uma surpresa assombrosa, a ponto de deixar os especialistas de queixo caído. Dizem que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, mas no caso do que vamos apresentar aqui, parece que quanto maior o veneno, melhor pode ser a cura. Acreditem, cientistas e médicos alertam haver uma grande possibilidade de que a Covid-19 pode ser a cura definitiva para o câncer. Mas e se isso for verdade? Temos mais motivos para comemorar ou para nos preocuparmos? Fala, meus amigos! Como sempre, mais uma vez, uma grande honra estar aqui com pessoas tão especiais. Eu não sei se vocês acompanham as notícias, mas parece que a pandemia pode ter trago junto com ela a possível cura do câncer. Parece absurdo, mas existem alguns fatos que servem como evidência, como por exemplo, um homem que já estava praticamente condenado à morte pelo câncer em fase terminal e que milagrosamente teve uma redução tumoral expressiva depois de contrair e sobreviver à Covid-19. E particularmente eu fico feliz no sentido do avanço científico, porém muito preocupado na questão geopolítica e sim, por que não dizer, conspiratória. Pô, Lutero, mais uma vez, olha você aí vendo maldade em tudo que é noticiado. Até compreendo sua indagação, pois estamos vivendo em tempos difíceis e qualquer boa notícia se torna um bálsamo para a alma. Realmente precisamos de esperança. Todavia, eu me apego sempre a um velho dito popular que diz o seguinte: gato escaldado tem medo de água fria. Eu não sei se vocês já ouviram esse ditado popular, mas lá na Bahia sempre ouvi muito dos mais velhos. A descoberta ela é maravilhosa no campo científico, mas quando entramos no contexto geopolítico, principalmente nos apegando ao histórico de manipulações que já presenciamos nesse planeta, é impossível não contestar, não desconfiar. Por que a possível cura do câncer seria uma preocupação para você, Lutero? Se é uma coisa maravilhosa. Bom, você vai ter que ficar comigo até o final para você entender. Eu vou explicar para vocês de forma resumida esse acontecimento extraordinário e por que ele me preocupa em partes. Mas antes, um recado rápido. Se você não assistiu os meus 2 últimos vídeos anteriores, eu aconselho que você assista, né? Pois eu trato de assuntos tão relevantes quanto esse. Vídeos sempre no período da noite, depois das 19 horas, então vem sempre dar uma conferida, tá? Vamos tentar entender o caso do homem que praticamente foi curado de um câncer terminal depois de contrair a Covid. Olha que curioso. Segundo o British Journal Hematology, eu não sei se é assim que se pronuncia, um paciente que possuía um linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que ataca o sistema imunológico, foi curado da doença graças, por incrível que pareça, ao novo coronavírus. Segundo os exames, após ele contrair a Covid-19, o homem retornou para fazer um novo acompanhamento do estado dos seus tumores. Ele descobriu, simplesmente, que os nódulos haviam desaparecido. Isso é extraordinário. Segundo os relatórios apresentados pelos médicos, houve uma grande redução dos tumores, o estado de saúde do homem melhorou consideravelmente e vale lembrar que ele também tinha um grave problema renal. Ele era um paciente considerado em fase terminal. E assim que contraiu a Covid-19, praticamente foi declarado como uma potencial vítima da morte, já que ele faz parte de um grupo de alto risco. Mais de 60 anos, graves comorbidades, e acometido por um câncer agressivo. Então, como é que a gente explica isso? Para pessoas de fé como eu, diríamos que foi um verdadeiro milagre. Mas, para os cientistas, algo surpreendente aconteceu e que abre margens para novos estudos sobre a possível cura do câncer. Veja o relatório apresentado pelos médicos que acompanharam esse paciente. Abre aspas. Nossa hipótese é que a infecção por SARS-CoV-2 desencadeou uma resposta imune antitumoral, ou seja, que ataca os tumores, como foi descrito com outras infecções no contexto do linfoma não Hodgkin de alto grau. Os mecanismos de ação putativos incluem reatividade cruzada de células T específicas de patógenos com antígenos tumorais
e ativação de células natural killer por citocinas inflamatórias reduzidas em resposta à infecção. Fecha aspas. Bom, para você que não entendeu nada dessa linguagem técnica aí, eu vou tentar explicar de forma simples, ok? A hipótese é de que a infecção por Covid-19 desencadeou uma resposta imune antitumoral, que impede o desenvolvimento desses tumores. Resumindo, vamos ser bem didático, os anticorpos produzidos pelo corpo humano para poder combater o coronavírus podem ter sido tão poderosos que foram capazes de até mesmo atacar e vencer um câncer agressivo. Já que o câncer é considerado uma doença autoimune, esse tipo de anticorpos podem ter sido a causa da cura milagrosa. Para que isso seja, digamos, cientificamente 100% comprovado com exatidão, é claro que mais testes são necessários. No entanto, os médicos relatam efeitos similares em outros pacientes com câncer, até mesmo alguns poucos casos anteriormente, bem antes da Covid-19, de pneumonia. Nesse caso que estamos abordando aqui, o que se supõe é que o fato do Covid-19 ser uma infecção tão agressiva não deixa outra escolha para o corpo humano a não ser usar todo o seu potencial para se defender. Assim sendo, até anticorpos antitumorais poderosíssimos são convocados para a batalha. E no meio da briga, eles vão para cima não somente do coronavírus, mas também dos tumores presentes no organismo. Vamos ser mais didático ainda. Vocês já jogaram, os mais velhinhos aí devem ter jogado, vocês já jogaram no antigo Mega Drive Streets of Rage? Bom, briga de rua, o famoso briga de rua, que tem ali o Axel, a Blaze e a Adam, né? No popular, a mulher, o galego e o negão. Pois é, quando você estava numa situação difícil, tinha muito boneco para você matar e você estava perto da morte, o que você fazia? Você apertava o botão A e chamava a polícia, aparecia um carro de polícia, atirava ali bomba, míssil e matava um monte de boneco para você ficar mais aliviado na situação. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Quando o Covid-19 apareceu, os anticorpos eles não conseguiram dar conta do recado. Então o corpo chama a polícia, aperta o botão A e aí apareceu anticorpos que dificilmente eles são ativados no corpo humano assim, de qualquer forma ou a qualquer momento. Não sei se vocês conseguiram entender. Essa pode ser a provável causa da cura milagrosa desse paciente. Mas segundo os especialistas, né, principalmente Jacques Tabakov, é isso mesmo o nome dele, Jacques Tabakov, diferente o nome. O fato abre espaço para mais estudos e não certezas absolutas. Em seu blog no site da revista Veja, ele escreveu o seguinte, abre aspas aí pro especialista. O fato pode ser explicado por uma forte resposta imune do organismo à infecção de SARS-CoV-2, o que também levou a uma ação antitumoral pelas células de defesa. Em linhas gerais, é como se o vírus da Covid-19 tivesse acordado os soldados de defesa, fazendo com que eles combatessem os dois inimigos de uma só vez. Fecha aspas. Agora, em outro trecho, ele enfatiza algo que é muito interessante, eu quero que você preste muita atenção. Abre aspas. Mas, ao contrário das medicações já aprovadas para estimular a defesa do nosso corpo, não há qualquer comprovação científica que aponte que o novo coronavírus poderia ter efeito colateral do bem, capaz de eliminar um ou mais tipos de câncer. Não existe benefício decorrente da Covid-19. A boa notícia é que a história desse paciente pode contribuir para a melhor compreensão do papel do sistema imunológico e de infecções nos tratamentos oncológicos. Fecha aspas. Realmente estamos diante de uma possível grande descoberta científica. E nos comentários que venho lendo sobre a questão, existem pessoas apostando todas as suas fichas na possibilidade da vacina contra o Covid acabar se tornando uma poderosa arma para combater o câncer ou a porta de entrada para que seja um medicamento mais potente desenvolvido a partir da vacina do Covid-19. Sinal de alerta ligou aí, né? Por mais que seja uma boa notícia. Aliás, para quem não sabe, veja bem, no ano passado, pesquisadores na Austrália apresentaram uma vacina que promete combater vários tipos de câncer. Ainda está em fase de testes em ratos.
Bom, segundo informações do site UOL Viva Bem, abre aspas, de acordo com os especialistas, a vacina consiste em uma função de anticorpos humanos e proteínas específicas de tumores. Agora, os pesquisadores querem saber a capacidade do produto em atacar as células enquanto ativa uma memória imunológica no paciente. Por enquanto, os testes foram feitos em ratos modificados. Além de ser mais barata do que outras vacinas já criadas para o câncer, o protótipo ainda tem a vantagem de focar nas células tumorais específicas que criam uma resposta imune ao tumor, maximizando a eficácia do tratamento e ainda minimizando possíveis efeitos colaterais, fecha aspas. Bom, e por que eu trouxe todas essas informações para vocês, sendo que apresentei uma preocupação inicial? Ora, é muito simples de entender. Quem acompanha esse canal aqui já deve ter entendido. Apesar desse expressivo benefício à humanidade, não podemos nos esquecer dos grandes interesses, que possivelmente podem surgir por trás disso. Quem apresentar uma verdadeira cura para o Covid-19, assim como para o câncer, poderá se tornar um verdadeiro salvador da humanidade ou simplesmente a maior máquina de venda do planeta. Não me refiro a um grupo de cientistas, mas nos poderes que vão querer patentear esses medicamentos. Sem falar que se o Covid-19 for comprovadamente eleito como a cura do câncer, esse vírus, que já é usado como arma política, poderá se tornar a chave mestra definitiva para um controle massivo das nações. Se ele for a resposta para a cura do câncer, sua vacina vai valer ouro. E com ela, uma possível chantagem geopolítica de controle e manipulação. Particularmente, eu confio muito na ciência, mas não em muitos que a financiam. Diante dessa notícia, se países fortes, governados por autocracias como a China e a Rússia, se adiantarem nas pesquisas e patentearem o medicamento, eles poderão virar a economia do planeta de cabeça para baixo e podem fazer o que eles quiserem. Se os Estados Unidos, com seu imperialismo econômico, conseguir chegar à frente, também poderá usar isso como uma espécie de moeda de controle. É claro que dos três, vamos dizer que o menos pior no cenário geopolítico aí se torna os Estados Unidos. Mas esse tipo de poder na mão de pessoas gananciosas, seja apenas por ganho financeiro ou por domínio de território, é extremamente preocupante. A não ser que haja alguém de fato preocupado com a humanidade por trás dos estudos e fabricação, não vejo com bons olhos essa notícia, por mais animadora que ela seja. Veja os casos de doenças raras, como a AME, onde os medicamentos são vendidos por verdadeiras fortunas. Vários tratamentos alternativos contra o câncer foram apresentados como resultados promissores, inclusive. Teve coisa aqui no Brasil que, infelizmente, não foi muito divulgado. E quando foi divulgado é porque não querem liberar o medicamento para pessoas que têm pressa. Não houve interesse de investir em mais pesquisas e tampouco permitir o uso emergencial para quem está com pressa, como no caso da pílula lá, que eu não sei falar o nome. Ou seja, a briga por patentes vale muito mais do que salvar vidas. O mesmo vale para a pandemia. Quem tiver isso em mãos poderá controlar o planeta, pois serão dois coelhos com um único tiro, o câncer e o Covid. Que minha análise agora esteja completamente errada, meus amigos. Faço questão de não ter razão, mas os fatos nos mostram que os poderes econômicos e políticos desse mundo não estão preocupados com a vida, mas sim em controlar a vida, ainda que tenha que matar a vida. Enfim, eu poderia falar mais aqui, mas aí vai se tornar um vídeo mais longo do que já tá. Eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, ok? Se você está me assistindo pelo Facebook, compartilha, marca seus amigos nos comentários. É novo aqui no canal, se inscreve e ativa o sino, não espera a notificação, venha todos os dias conferir. No mais, eu agradeço a todos vocês pelo carinho e audiência, acima de tudo, pelo respeito. Fiquem com Deus. Shalom, sayonara. Tchau, tchau.